Caramba, caiu em mim esse negócio de novo? Ô Orlandinho, quer ser o âncora aí? Eu deixo minha jogada pra você, porque você nunca foi, cara. Não. Essa roleta, ela é soberana. Agora, eu vou falar uma coisa, hein? Âncora, o âncora tem poder, né? O âncora tem o poder. O âncora é como aquele casal, né? Aquele casal que está com o controle remoto na mão. Quem tem controle remoto na mão tem poder, né? Eu não sei quem que tem esse controle remoto da roletinha aqui, mas o negócio vai 4 em pauta no ar! Eu daqui de Jundiaí, cidade capital do mundo. Luiz Arthur Nogueira, o que você está assustado aí? Fale onde você está. Tô assustado que você deu um grito, 4 em pauta no ar. Eu estou em São Paulo, depois de 4 dias em Itupeva, num sítio isolado da pandemia, em meio à natureza. Estou de volta ao meu QG em São Paulo. E você, Maurício Lousada? Luiz Arthur Nogueira, depois de 4 dias em Itupeva, junto com você. Mentira. Eu continuo em Jundiaí, embora tenha nessa semana feito uma longa viagem até Campinas para fazer um evento online dentro de um estúdio. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era fazer uma viagem dessa, a adrenalina subiu, eu fiquei tenso e reaprendi a utilizar o Waze, coisa que eu nem lembrava que existia mais. Aliás, Orlando Merluzzi, e você onde se encontra? Você e o Alfredo Rocha lá, né? Eu e o Alfredo Rocha, estivemos juntos. Orlando Merluzzi, e você está onde, meu querido? Olá, eu estou aqui nos estúdios do Pensamento Corporativo. O Maurício viaja 30 mil quilômetros por ano e quando ele fez uma viagem de 45 quilômetros de Jundiaí a Campinas, ele ficou emocionado. Fiquei. Confesso que fiquei. Grandes debatedores do 4 em pauta, vamos para o nosso Concorda ou Discorda. E a roleta não é assim, ela gira assim. Vamos para o nosso Concordo e Discordo de hoje. E a primeira pergunta vai para o Luiz Arthur Nogueira, o homem de Itupeva. Luiz Arthur Nogueira, essa semana aqui houve um evento em que o fiscal foi intimidado em um bar no Rio de Janeiro e a autora dessa intimidação ela foi demitida pela empresa em que ela trabalhava. Agora a pergunta é, quando empresas se manifestam e punem colaboradores por eventos que acontecem fora do ambiente de trabalho, elas estão impondo uma pena muito dura, talvez até permanente para aquele funcionário punido? Qual a sua opinião? Olha, ótimo tema esse, hein, Aguinaldo? É polêmico pra caramba. Quer dizer, é a empresa demitindo a pessoa por um erro na vida pessoal dela. Mas, por outro lado, esse erro na vida pessoal dela gerou uma divulgação na internet e essa pessoa provavelmente tem um LinkedIn com o nome da empresa atrelado e manchou a imagem da empresa. Se não fizer nada, vai dizer que a empresa é conivente com um funcionário que faz coisa ruim na vida particular. Olha que complexidade esse tema, hein? Eu mesmo não sei o que responder. Eu diria o seguinte, vamos nos colocar no lugar do diretor de RH dessa empresa. O que nós faríamos? Passa a mão na cabeça do funcionário e mancha a imagem da empresa ou vem a público e pune o funcionário para limpar a imagem da empresa? Olha, realmente bem difícil. Isso me remete, Aguinaldo, a um tema também recente. Vocês viram uma funcionária, uma executiva da Avon, que mantinha quase sob uma condição de escravidão uma senhora dentro de casa e a Avon demitiu essa pessoa. Quer dizer, bom, preciso me posicionar aqui, né? Porque se não me posiciono, vocês não têm como opinar. Eu vou dizer o seguinte, hoje o mundo particular, ele está exposto na internet, ele está exposto nas redes sociais. Ou as pessoas aprendem a se comportar na vida particular e não expõem a imagem das empresas que elas representam, ou não vai dar certo essa brincadeira. Tudo isso para dizer que, infelizmente, as empresas não têm alternativa. Se a pessoa erra na vida particular e o nome dela na internet está atrelado ao nome da empresa, cabe à empresa, sim, punir com demissão a pessoa que errou, claro, se esse erro for grave, como nesse caso, ficar insultando um fiscal que estava lá fazendo o trabalho dele, um trabalho bom de proteção da sociedade contra o vírus, que a gente não pode falar o nome aqui, porque se a gente falar o nome do vírus, o Google vai nos bloquear aqui, o YouTube, enfim. Então, a minha posição é essa, as empresas estão certas, sim, de punir os funcionários que pisam na bola, na sua vida particular, desde que isso afete, obviamente, a marca da empresa. Muito bem, vejo que 2 concordam comigo,
o Orlando, o Maurício concordou, mas ficou em dúvida. O Aguinaldo não, Aguinaldo pá, discorda de cara. Então, já que você chutou minha cara, Aguinaldo, diga por que você discorda, Aguinaldo. Diga, todo mundo na tela. Eu concordo com boa parte daquilo que você falou. Eu também acho que ninguém tem que fazer nada de errado, independente de estar dentro da empresa ou fora da empresa, e qualquer coisa, vou trocar minha aqui, e qualquer coisa que a pessoa faça fora da empresa pode sim ser pode ter uma consequência dentro da empresa. Eu, por exemplo, se eu tivesse um colaborador que fizesse o que essa moça fez com o fiscal, talvez eu demitisse, talvez não, seguramente eu demitisse. Eu não quereria ter essa pessoa na minha empresa, mas não é para fazer uma imagem de visibilidade. Olha, a minha empresa ela é tão politicamente correta que ela demitiu a dona Maria aqui, que fez tal coisa errado. Eu simplesmente demitiria. Por quê? Porque eu não quero ter uma pessoa que é uma pessoa que não tem caráter dentro da minha empresa, só isso. Agora, o problema é que isso causa um efeito cascata tão grande que essa pessoa vai ficar anos sendo punida por um erro que ela cometeu no momento que ela tomou aí um uísque, uma cerveja, e puxa, a coisa complica. Por exemplo, nós temos o caso aí de pessoas que deram bola fora na televisão, no ar, num vídeo na internet que nem era para sair, para ser exposto, que muitas vezes nem sabia que estava sendo gravado, e essa pessoa, em função de um erro, ela foi punida por anos e talvez até pela vida inteira. Talvez ela nunca mais volte a ter aquela profissão bem adequada. Vou dar um exemplo para você. Quando um sujeito vai lá, ele comete um crime, ele tem uma pena, a pena no Brasil é no máximo 30 anos, e esse cara ele vai ficar na cadeia durante um determinado tempo. Vamos pegar um exemplo bem simples assim. Quando ele terminou de pagar a pena dele, ele vai embora para casa, quer dizer, ele vai ficar com aquele estigma de ser talvez um ex-presidiário, mas ele pagou a pena dele e vai embora para casa. Agora, tem pessoas que vão pagar isso para o resto da vida com a reputação dela. É só isso que eu acho que é uma pena um pouco pesada, porque as pessoas mudam de opinião. Aquilo que o sujeito falou lá atrás, de repente, com esse impacto que ele viveu, ele aprendeu com isso. E ele deveria, talvez, ser reavaliado no futuro. Só isso. Agora, eu demitiria essa pessoa também. Queria saber o que você acha, Maurício. Qual a sua opinião? Ok, Aguinaldo. Primeiro... Opa, deixa eu pôr a tela aqui, correto. Primeiro, a minha discordância não é exatamente com o seu argumento de que a pessoa vai ficar para sempre com essa marca. A minha discordância com você é que o que de fato está punindo essa pessoa não é simplesmente a empresa que a desligou. O fato de estar na mídia que vai estender essa punição por mais tempo. Se isso não tivesse na mídia, com certeza essa punição ela seria muito pontual. Imagina que a empresa ela tivesse recebido, sei lá, um vídeo de um outro colaborador que estava lá no momento filmando, isso não caísse nas redes sociais, e essa empresa demitisse a pessoa, porque eu demitiria nesse caso também. E eu demitiria por um motivo muito simples. As pessoas elas não são diferentes no momento em que elas estão dentro e fora da empresa. A pessoa que tem uma postura no momento em que ela fala com alguém assim, olha, eu sou melhor do que você, numa situação dessa, num atendimento a um cliente, numa relação com o stakeholder, numa relação interna, ela pode ter a mesma postura. E não é o tipo de profissional que vai colaborar para um bom ambiente. Então, a grande questão é a personalidade, como a pessoa age, se engrandecendo frente a outra pessoa. Aí, como isso está projetado na mídia, obviamente essa punição vai acabar durando por mais tempo, porque todo mundo vai lembrar. Agora, sinceramente, você disse, por exemplo, que no Brasil a pessoa fica até 30 anos. Eu acho que essa pessoa vai ter muita dificuldade de conseguir emprego nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas, sinceramente, eu acho que daqui 2 anos ela não vai ser lembrada pelas pessoas como uma pessoa que ofendeu o fiscal. Eu acho que não vai. Calma que você já vai falar, tá? Eu já vi que você está ansioso, fazendo assim com o dedo, louco para falar. Mas ela não vai ficar lembrada por isso o tempo todo. Isso vai passar. Eu acho que ela teve uma punição do ponto de vista da empresa, talvez, não sei se a empresa pensou, vou puni-la. A empresa falou, eu não preciso de uma pessoa aqui do meu lado que seja assim. E ela disse o seguinte, as frases aqui, cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. E ela disse isso para Flávio Graça, que é chefe da Vigilância Civil do Rio de Janeiro, médico veterinário, mestrado, doutorado, doutor em Ciências Veterinárias na área de Sanidade Animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Medicina Veterinária pela mesma universidade,
formado em 90. Então eu te pergunto, como eu me posiciono acima de uma pessoa sem saber quem ela é, fora do meu ambiente de trabalho? O que eu farei com a relação com os meus colegas de trabalho? Essa é a grande questão, essa é a minha posição. Consegui um 3 aqui. Mas só quero comentar que não é essa a questão. A questão é quanto tempo a pessoa fica estigmatizada por isso. Por exemplo, eu tenho o caso daquela cidadã que ela era sul-africana, mas ela vivia na Holanda, e aí, num voo, ela fez uma postagem, uma frase infeliz dela, e ela pegou um voo da Holanda para a África do Sul, e enquanto ela estava no voo, esse negócio andou na internet, foi replicado diversas vezes, e chegou um determinado momento que o avião pousou, e ela não só já estava demitida da empresa, e não sabia, como ela já estava no alvo dos estilingues do mundo inteiro, porque ela teve uma frase supostamente racista, e não sei se ela teve essa intenção. E ela ficou anos, isso aconteceu acho que mais de 5 anos atrás, e essa pessoa até hoje ainda não conseguiu se recolocar profissionalmente. Então, o que eu pontuo é o tempo que a coisa dura, né? Mas desculpa aí eu cortar talvez fosse a vez do Orlando falar. Não tem vez, não. Eu acho que... Não, é a vez do Orlando, né, Aguinaldo? Aqui a gente não tem vez. Aqui a gente tem momentos. Aqui eu acho o seguinte, vou falar o quê depois de tudo que vocês falaram, né? Isso me lembra aquele participante daquele programa de televisão, quando perguntava alguma coisa difícil para ele, falava assim, é complicado. A situação aí é complicada. Vocês sabem do que eu estou falando. Não, eu só acho o seguinte, isso mostra o poder da mídia social e o lado nefasto da mídia social, né? Então, hoje, infelizmente, a pessoa ela fica com aquela chancela daquele negócio e difícil. No futuro, sempre alguém pode ir lá e buscar aquele negócio. O que esse cara falou há 15 anos atrás, há 10 anos? Então, as pessoas hoje têm que tomar muito cuidado e a mídia social ela é um campo minadíssimo, Tem que tomar muito cuidado com o que faz. Agora, claro, ninguém é melhor do que ninguém, né? Mesmo ela sendo engenheiro civil melhor do que você, mesmo que o fiscal não tivesse a formação brilhante que o Maurício colocou aí, não pode falar uma coisa dessa. Aí demonstra caráter da pessoa também, né? A empresa tem a obrigação de demitir, sim, porque você quer ter alguém trabalhando nos seus quadros de funcionários onde caráter e ética são coisas precípuas. Então, não dá para manter essa pessoa lá. Uma pena. É uma pena. Fernando, só para não perder o gancho, não querendo estender o assunto, mas é que é um negócio tão menor, mas que no passado, né, quando não tinha rede social, esse que era o grande problema. Com a sua experiência de ambiente corporativo, você lembra daquela velha história de um funcionário da Ambev poderia ser flagrado num bar tomando uma Coca-Cola? Isso seria motivo para a demissão de um alto executivo? Claro que são coisas completamente diferentes, mas no passado esse era o drama, né? Hoje em dia, com a rede social, não, é o comportamento, é alguém filmando escondido no celular. Agora, só para não perder o gancho aqui, do mesmo jeito que o Aguinaldo lembrou bem que essa pessoa talvez receba uma punição eterna, eu acho que a melhor forma dela se defender ela vir publicamente nas redes sociais, gravar um vídeo pedindo desculpas, dizendo que foi um momento infeliz, e aquilo também vai ficar registrado para a eternidade, que ela se arrependeu do que ela fez. Então, do mesmo jeito que a rede social pune, ela pode absolver, sim. Pois é, Luiz, antes do Orlando responder, só para não perder esse gancho, tá? Ontem, eles vieram a público, ela e o marido. Só que, ao invés de pedir desculpas, o que eles disseram que o único arrependimento que eles têm é de terem saído de casa. É o único arrependimento. Eles não têm outro arrependimento. Então, isso só reforçou essa postura. Agora, é claro, eles falaram uma coisa que eu também concordo, que aquela frase foi tirada do contexto. A gente não viu tudo o que estava acontecendo. Eu não sei como eles foram tratados. Eu só vi aquela frase especificamente. Então, é claro que o contexto tem a sua importância, mas frente ao que está ali, pedir desculpas, na minha opinião, seria o melhor realmente. Desculpa, Orlando. Mas a questão de tirar do contexto, na internet hoje, tudo é tirado do contexto. Verdade. As pessoas pegam aquilo que interessa apenas. E depois daquela história, aquela velha história do travesseiro das penas ao vento, né? Depois que você soltou, não adianta ir lá e catar todas as penas e falar que não era bem assim, porque alguém tirou do contexto. E o que o Luiz falou é verdade.
Mas é uma questão um pouquinho diferente, porque aí era uma questão não só do cara da Pepsi tomar Coca-Cola, como o cara que trabalhava, o profissional que trabalhava na Volkswagen, por exemplo, não poderia usar um carro da Fiat, ou da Ford, ou da Chevrolet, ou a família dele não poderia usar. Não é que não poderia, poderia. Ele não seria demitido por causa disso. Mas sabe aquela história de não pega bem? Não pega bem. Então, pô, peraí, o cara ele tem que vestir minha camisa. Como é que. Aí é um pouquinho diferente. Mas, de novo, gente, a internet é um campo minadíssimo, perigosíssimo, principalmente as redes sociais. É nefasto, viu? Eu vou contar rapidinho uma experiência aqui, é muito rápido mesmo. Eu fui fazer uma palestra numa fábrica de refrigerantes e nós fomos almoçar fora. Eu não vou falar, obviamente, as marcas aqui. E a pessoa que me levou... quero saber. Não posso. A pessoa que me levou para aquela churrascaria, ela tinha preferência pelo refrigerante do concorrente. E nós realmente tomamos o refrigerante do concorrente, mas colocados em jarras de vidro transparentes, fora da embalagem, e o pessoal do restaurante já sabia que deveria fazer assim. Ah, olha lá. Tem Mas Maurício, olha o risco que esse executivo corria, né? Porque, quer dizer, alguém do restaurante já sabia que, de forma constante, esse executivo ia lá e pedia o refrigerante da concorrência. Para isso, e cair nas redes sociais, o risco era enorme, né? Não, e você imagina todas as mesas com uma garrafa de refrigerante com marca, só a dele numa jarra. O que você imagina? Aí é que tá o grande lance, né? Mas evita uma foto nas redes sociais. Sem dúvida. Sem dúvida, mas o mais importante é a gente concluir esse assunto aqui, mostrando que todo mundo hoje está muito exposto, muito exposto. Quer dizer, qualquer coisa que você faz em qualquer lugar. Sabe aquela frase que a gente usava no mundo corporativo? Lá em 1990, 92, 94, eu comecei a dar treinamento, por exemplo, acho que em 1995. Eu sempre falava nos treinamentos assim, você quando sai para procurar um emprego, você tem que fingir que tem uma câmera te filmando. Haja de acordo com aquilo que você quer transmitir para o seu recrutador desde o momento que você sai da sua casa. E hoje nós chegamos a esse mundo onde tem uma câmera te filmando 100% do tempo. É isso aí. Vamos para o próximo tema? Claro, Tema nós temos aqui, olha, eu vou fazer a pergunta. A plataforma Google, Luiz tocou nesse assunto agora um pouquinho antes, plataforma Google, a segunda maior empresa do mundo, tem restringido e até derrubado vídeos do YouTube que contenham termos específicos como aquele Brana19 ou o Branavírus. Não pode falar esses termos hoje nos vídeos. O objetivo do Google é impedir que oportunistas se aproveitem para enganar ou para ganhar visibilidade com esses temas na internet. Mas a pergunta é, o Google ele está fazendo uma censura à liberdade de expressão, Orlando Merluzzi? Você que é tão entendido desse assunto, tecnologia, fala para a gente. Não, primeiro que eu não sou tão entendido do assunto tecnologia, eu apenas gosto. Mas a questão é, não está fazendo censura. O que está acontecendo aí é uma gestão errada da inteligência artificial que está parecendo que não é tão inteligente assim. Sabe, esse negócio aqui, ó, 5.0 aqui, ó, não é tão inteligente assim, porque o algoritmo do Google ele está simplesmente derrubando os vídeos que tem aquela palavra 19, deixa eu explicar aqui, porque o Luiz comentou aquilo lá e talvez no início, talvez algumas pessoas não tenham entendido, né? Que o 19 ou o vírus não pode ser falado. E isso é um absurdo, isso aconteceu comigo, é um exemplo que aconteceu comigo também, onde eu estava em uma conversa com um grande especialista de recursos humanos, um dos maiores do Brasil, referência no assunto, falando de recursos humanos. E, num determinado momento, para que ele pudesse definir ou estabelecer para onde iria a área do desenvolvimento de pessoas, recursos humanos, a partir desse momento, por causa da epidemia do... né? O que aconteceu? Aos 39 minutos do vídeo, o Google simplesmente cortou. Isso é mais do que uma censura. Eu acho que isso aí... Eu até entendo a posição do Google, que ele está tentando evitar que algumas pessoas se aproveitem disso, como o Aguinaldo falou. Mas eu acho que se o algoritmo, a inteligência artificial, ela sofre um input de uma inteligência humana, essa inteligência humana precisaria trabalhar melhor para que esse tipo de coisa não acontecesse. Então, é um erro gravíssimo do Google e do seu algoritmo, a segunda empresa mais valiosa do mundo. E aí eu pergunto, né? Como é que eles analisam, como é que o suporte técnico faz? Porque, por exemplo, no meu caso, o suporte técnico disse assim, não tenho nada o que fazer, é uma decisão do algoritmo.
Eu sou de uma época em que o suporte técnico subia, principalmente na indústria automobilística, que tem bastante problema, porque é normal, independente da marca, os veículos dão problema. O que acontecia? Quando nós tínhamos um problema que o primeiro atendente não conseguiria resolver, esse atendente escalava até que o problema fosse resolvido. Isso não aconteceu no Google. Será que o atendimento ao cliente vai ser disruptivo desta forma? Então, realmente é complicado essa situação. Desculpem, eu me estendi um pouquinho, mas é uma situação terrível, terrível. Não, fantástica. A forma com que você respondeu é fantástica. Agora, eu só queria te perguntar uma coisa. É ou não uma censura? Tá? Como? É ou não uma censura? Não, veja, não é uma censura. Não é uma censura, porque é uma política para evitar alguma coisa, não é uma coisa pior. Só que a forma como ela está sendo feita é errada, né? Nós não podemos permitir que alguém comece a vender vídeos, a publicar vídeos, vendendo um remédio para curar a epidemia do blá blá blá. Certo? Que a gente não pode falar aqui, né? Então, não é uma censura. Tem um objetivo, tem um propósito válido, mas a forma como eles estão feitos, por serem a segunda empresa mais valiosa do mundo, a empresa de maior tecnologia do mundo, olha, essa foi uma escorregada legal, viu? Fala, Aguinaldo, você concorda, discorda, você precisa decidir. Você concorda ou discorda? O quadro chama Concorda ou Discorda, mas não é para você ficar concordando e discordando continuamente. Mas vamos entender o porquê, né? Não, pelo seguinte, eu só discordo de uma coisa. Quando o Orlando fala que não é uma censura, na minha opinião, é uma censura. Eu concordo, e já falei isso em algum programa atrás, eu não me lembro qual, que eu acredito que as redes sociais têm sim que observar o que está acontecendo lá dentro do ambiente dela, tem uma responsabilidade. Se eu tenho um comércio, por exemplo, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um ambiente público, um restaurante, eu sou responsável por aquilo que acontece dentro, eu tenho que cuidar. Eu não sou responsável pelo que o meu cliente faz, mas eu sou responsável por permitir que ele faça dentro do meu estabelecimento. E a mesma coisa acontece dentro da rede social. Então, eu entendo que o Google tem sim que controlar aquilo que acontece para não ter termo racista, para não ter termo homofóbico, para não ter termo, enfim, que denigra alguma coisa no sentido amplo da coisa. O problema é que quando o algoritmo corta e você vai falar com a pessoa, com o humano que está lá no atendimento e ele diz que não pode fazer nada, ali se caracteriza então como uma censura. Sim, ele censurou. Porque quando você explica, fala, olha, eu não estou tentando tirar nenhuma vantagem desse termo, eu estou contextualizando uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo? É uma censura. Então, eu acredito que o Google precisa... Quem sou eu para dizer isso para o Google, né? Mas eu entendo que o Google precisaria refletir a respeito disso, certo? E fazer com que a inteligência humana supere em algum momento a inteligência artificial. Mas olha, vamos lá. Fala aqui, ó. Pergunta aqui para o Luiz aqui. Fala, Luiz, cadê você? Fala, Luiz Arthur Nogueira, diga. Vamos zerar a tela aqui. Por que eu discordo do Aguinaldo? Porque eu não acho que é censura. É mais simples do que isso. É burrice mesmo. É falta de tecnologia, é amadorismo. A censura seria se fosse proposital. Não quero que você fale sobre esse assunto de forma alguma. Então, assim, eu concordo com o Aguinaldo na essência da fala dele, mas como a polêmica ficou, é censura, não é censura? O Orlando acha que não é. O Aguinaldo acha que é. Eu também acho que não é, porque não há um objetivo de censura do Google. Há um objetivo de tentar controlar fake news, controlar bobagens, controlar oportunismo. Só que eles são incompetentes. Então, acho que é até mais grave que a censura. É incompetência mesmo, é burrice, é algoritmo que não funciona, é totalmente descabido. Agora, eu vou fazer uma defesa do Google, né? Porque todo lado aí, toda questão tem dois lados. A gente cobra muito aqui no programa de que as redes sociais tomem a iniciativa, como disse o Aguinaldo, e também não fiquem passivas, né? Elas são, sim, também responsáveis pelo que as pessoas publicam. Em primeiro lugar, as pessoas são responsáveis porque elas publicam. Mas a rede social também, como veículo, também tem o seu grau de responsabilidade. E a gente pressiona. Google, faça alguma coisa. Ou Facebook, o Zuckerberg, faça alguma coisa. Aí, quando eles fazem, também é um caminhão de melancia em cima deles. Então, repare que não é simples, mas neste ponto específico, proibir que a gente fale desse grande vírus do momento, dessa grande doença do momento, porque o algoritmo é burro,
desculpa, eu não posso concordar com o Google. O Google está errado, ele está errado, e não é censura, é incompetência, é burrice mesmo. Falta aqui o Maurício falar com a gente. E aí, Maurício, por que você... não, por que não? Você acha que é censura ou não é censura? É censura até certo ponto. Deixa eu... Para mim é muito difícil responder sim ou não. Não é tão simples assim, acho que para ninguém. Mas eu também tive uma experiência exatamente como Orlando, não em vídeo, a minha experiência foi diferente. Eu faço palestras para Scramble 19, então é de prevenção, né? Então o que acontece? Eu tenho palestras. Então, Maurício, desculpa interromper, mas esse copo de cristal do Orlando vale no mínimo R$3.000 no mercado. Deixa eu ver. Desculpa. Nossa. É fantástico. Desculpa incomodar, mas é que eu tinha que registrar isso, porque quando envolve dinheiro, eu tenho que registrar. E ninguém tá torcendo para cair e quebrar, não, viu? É inveja branca isso, viu? Esse cristal aqui não é um Costa Boda, é um cristal aqui do bairro. Eu sou tão pobre que eu não sei nem o que significa esse nome desse cristal. Vai falar, eu não posso falar que eu sou pobre, não. Sou rico de saúde, né? E graças a Deus todos nós temos uma boa condição de vida. Mas vamos lá. Eu estava falando que eu faço palestra de Scramble 19, de prevenção ao Scramble 19, né? E utilizo como ferramentas para divulgação da minha palestra o Google Ads. Eu já uso o Google Ads há muitos anos. Uso há pelo menos 12 anos o Google Ads. E os meus anúncios foram reprovados porque estava lá termo sensível, exatamente isso, né? Só que veja só, as minhas palestras, elas servem para quê? Para fazer prevenção, para que as pessoas não se contaminem, para que as empresas possam se proteger. E aí o Google bloqueou. E a exemplo do Orlando, eu fiz exatamente a mesma coisa. Entrei em contato com o suporte e a resposta que a pessoa do suporte me deu foi que eu não posso fazer nada. E esse é um termo sensível e pronto. Então, o que eu levo em consideração é uma censura? No meu caso, eu me senti censurado, porque eu não posso divulgar um produto que seria bom para os meus clientes, não é a minha venda. A questão é para os meus clientes. Os meus clientes poderiam comprar um produto que ajudaria na prevenção. Então, para mim, Google, já que seu algoritmo lê tudo, Google, você está prestando um desserviço. Leia esse algoritmo e comenta aqui, quero ver se vocês são bons mesmo. O Google sempre foi, para mim, referência. Eu sempre fui nas empresas fazer palestra e falar que era uma empresa inovadora, mostrando foto de como as pessoas trabalham lá, mas uma empresa não pode ser considerada inovadora quando alguém do suporte não tem autonomia para avaliar se aquela publicação vai fazer um bem ou não para a sociedade. Para mim, o que está acontecendo no Google é o que as empresas que o Google substituiu fizeram. Elas se mecanizaram e esqueceram do lado humano. Está na hora de surgir alguma coisa, o Scramble, que venha competir com uma empresa desse tamanho. Tudo tem seu ciclo. Eu acho que essa é, na minha visão, uma característica muito séria de que o Google está indo por um caminho que não deveria. Essa é a minha dica. Algoritmo, leia isso e melhore, porque isso é censura, na minha opinião. Olha, mas eu acho que nós não poderíamos concluir tão bem, Maurício. Parabéns, você disse tudo aquilo que eu acredito que todos nós quatro e outros produtores de conteúdo também gostariam de dizer. Tá? Maurício, como ele dizia, ó, tirou daqui, ó. Tirou daqui. Nossa, fiquei até... Foi 4-0 agora, não foi nem 3. Até valeu 2 votos cada um. Não acostuma não, hein? Só hoje. Só de vez em quando. Vamos para a terceira questão aqui do nosso... Um comentário para vocês aqui. A nossa produtora nova, aliás, a nossa nova produtora de conteúdo, ela foi anunciada essa semana. Marques? Ela está me mandando aqui uma mensagem que nós estamos atrasados. Cíntia, muito bem. Não é minha, tá? Vamos lá. Maurício, muitas pessoas afirmam que se a vacina chinesa contra a Scramble 19 for aprovada, essas pessoas não irão tomar essa vacina devido à procedência chinesa. Isso faz parte daquela crença que vacinas são desnecessárias, até mesmo prejudiciais ao organismo humano, Maurício Lousada. Muito bem. Sem dúvidas, faz parte dessa crença. Aliás, isso para mim é um sintoma muito claro de, novamente, as pessoas não acreditarem na ciência. Eu queria repetir uma frase do Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico americano, um cara que eu adoro, quando perguntado num show qual que é a principal lição que a Scramble 19 está trazendo para o mundo, ele respondeu: o mundo
está mostrando o quanto acredita ou não na ciência. Eu acho que essa é uma das maiores lições, né? E essa questão da vacina, então, para ficar claro, uma vacina desenvolvida em parceria com uma empresa chinesa, né? Está até aqui sendo desenvolvida no Butantan. Muita gente está dizendo nas redes sociais, quando ficar pronto eu não vou usar porque vem da China. E para mim é um absurdo, né? Isso faz parte dessa crença. Tem tanta gente que parou de tomar vacina de sarampo, de rubéola, fake news dizendo que vacinas estão associadas a determinadas patologias. E sabe o que acontece? Doenças que estavam erradicadas no Brasil voltaram com tudo. Hoje, os pais que têm 22, 23 anos não conviveram com essas doenças. Então, eles não sabem, por exemplo, a questão da paralisia infantil, por exemplo, que era uma realidade. Eles nunca viram isso com os próprios olhos. E o resultado é que colocam isso em risco e tomam a decisão de não tomar a vacina sem nenhum tipo de dado científico, porque alguém colocou nas redes sociais. É a mesma coisa dizer que não vai tomar uma vacina porque ela veio de origem chinesa. Isso é um grande absurdo, porque gasta-se milhões de desenvolvimento, se faz testes, ninguém coloca uma vacina no mercado sem testes, se faz testes. Agora, as pessoas têm direito de recusar? Tem. Mas, para mim, é uma burrice e a prova de que a ciência não é ouvida no momento em que mais precisaria. É por isso que nós estamos sofrendo cada vez mais, na minha visão. Então, que bom. Luiz Arthur Nogueira discordou. O Luiz, que não vai tomar a vacina quando ela ficar pronta, e é um cara que vai contribuir para a continuidade da pandemia, mesmo tendo vacina. Por que isso, Luiz? Uma vacina, Luiz? Atim! Deus me livre, sai daqui. Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Luiz, por que você discorda? Na verdade, Maurício, você viu que na maior parte do tempo eu fiquei no talvez. É claro que toda a parte da ciência que você falou eu concordo, mas eu quis só pontuar o discordo, porque acho que o que gerou polêmica aqui para esse debate é a questão da origem chinesa. O Orlando, eu gostei, o Orlando já começou concordando comigo, isso que eu gosto. A origem chinesa... Eu vou apagar a tela, mas como eu vou concordar com o Luiz pelo que ele falou aqui, eu já vou botar o concordo aqui. Pronto. Boa. Eu acho que a polêmica aqui é a questão da origem chinesa. É claro que eu parto do princípio, Maurício, eu concordo com você, de que se a vacina foi colocada no mercado, é de que ela seguiu todo o protocolo. Mas eu sinto que, especificamente nesta doença, que a gente não pode falar o nome aqui, há uma enorme ansiedade para que a gente, da noite para o dia, crie a vacina, e não me geraria nenhuma estranheza de que alguma autoridade no mundo, em especial na China, que não é exatamente um modelo de democracia, se colocasse no mercado uma vacina que não percorreu todos os testes razoáveis. Tá? Então, assim, se as pessoas desconfiam da origem da doença, porque tudo começou na China, e até hoje isso não foi muito bem explicado, como começou, por que o governo chinês demorou tanto tempo para avisar o mundo inteiro do problema, o negócio se espalhou pelo mundo. Eu acho que as pessoas que tiverem receio de tomar a vacina chinesa e quiserem esperar vir a vacina britânica, a vacina americana, porque virão vacinas do mundo inteiro, quiserem esperar por uma outra vacina antes de tomar logo de cara a chinesa, eu acho que elas têm direito de escolher. Eu confesso, sim, se me falasse hoje, está disponível a vacina chinesa e só tem a chinesa, será que eu seria o primeiro da fila a tomar? Eu acho que, por prudência, esperaria o Maurício tomar, esperaria o Aguinaldo, esperaria o Orlando, ficaria em confinamento mais 2, 3, 4 semanas, observaria se teria alguma reação em vocês, se não teria, e aí, percebendo que está tudo ok, eu tomaria. Agora, eu ser o primeiro da fila para tomar a vacina chinesa, eu não tomaria mesmo. Ô, Luiz, eu só queria te dizer uma coisa, que você jamais será o primeiro. Sabe por quê? Porque o dia que ela estiver disponível para você, ela passou por mais de 3 mil pessoas que foram lá na fase de teste. Isso não é feito só pelo laboratório, são autoridades sanitárias. Desconfiar disso é fazer uma relação, inclusive preconceituosa, com cientistas que estudaram para produzir isso. Eu não estou questionando a origem do vírus. O que eu estou dizendo é o seguinte, você não vai... Agora, se você dizer assim, eu não quero ser a cobaia que vai estar no teste, eu te compreendo e talvez eu também não seria. Mas no momento em que nós tivemos um teste que foi aprovado, para mim é ignorar a ciência, com todo o respeito à sua opinião. Tá, mas esse teste seria aprovado por quem? A OMS daria chancela?
Na verdade, quem dá a chancela são as autoridades sanitárias dos países onde isso é aplicado. E essas autoridades sanitárias, elas levam em consideração os protocolos que são definidos pela OMS, entendeu? Tá. Então, Mas, por então, exemplo... no caso, a chancela desse exemplo seria do governo chinês e do governo brasileiro, é isso? Para ser aplicado no Brasil pelo governo brasileiro. Pelo governo brasileiro. Não é isso, Orlando? Ela está sendo produzida em conjunto, não é isso? Sim, mas quem define se uma medicação pode ou não ser usada num país é a Secretaria ou o Ministério da Saúde daquele país, entendeu? Do país. Não, na verdade, nós temos que tomar... Eu até discordo, concordando parcialmente com o Luiz, mas eu só acho que na hora que ele fala... não é que há um preconceito do Luiz, na realidade. O que está acontecendo aí, nós temos que analisar. Eu até entendo que ele fala que na China não há transparência, porque você não sabe o que pode... Desculpa, deixa eu apagar aqui, porque dessa vez eu concordo comigo também. E na China não há transparência, realmente você não sabe o que acontece lá. Isso é uma realidade. Agora, não tomar a vacina porque tem origem chinesa, se a gente for pensar assim, se formos jogar fora tudo que a gente tem na nossa casa, que tem algum componente chinês ou é feito na China, pessoal, só sobra as paredes, hein? Só sobra as paredes, tá? Quero deixar claro. Agora, essa vacina, ela só está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela Sinovac. A Sinovac é a empresa chinesa que desenvolve vacinas de altíssima tecnologia. Então, nós temos, tem o Instituto Butantan e a Sinovac, e a gente vai dizer que, sabe, que isso aí pode ter algum risco, que não tenho coragem. Tá? Eu tenho, eu vou ser o primeiro da fila, se tiver, tô lá, viu? Tô lá. Pois. Ô, Aguinaldo, você como âncora, vamos fazer uma proposta aqui para o nosso público que está acompanhando no chat? Pode ficar à vontade, Luiz. Se só tivesse hoje, nesse momento, a vacina chinesa contra essa doença, que a gente não pode falar o nome, vocês tomariam hoje, sim ou não? Vamos ver que o pessoal coloca aí no Legal. chat. Tomaria ou não tomaria? Perfeito. Eu concordo que a gente possa fazer essa pergunta e depois você pode observar que a grande parte das respostas, não nosso chat, para qualquer pessoa, tem muito menos argumento científico e muito mais argumento de posição política, de crença. A grande questão aqui é o quanto a ciência e essas instituições que o Orlando colocou, que são respeitadíssimas, estão sendo colocadas em xeque porque as pessoas não têm informações. Essa que é a grande questão da minha visão. Eu concordo com você, Maurício. Eu quero deixar bem claro aqui. Se a vacina tiver a chancela oficial da OMS, por exemplo, eu tomaria. Se tivesse a chancela oficial do governo americano, eu tomaria. Se tiver a chancela só do governo chinês, não é que eu não tomaria. Eu esperaria vocês tomarem, esperaria um mês, aí eu tomo a minha decisão. Só isso. Ô, Aguinaldo, antes de você falar, não posso perder. Ô, Luiz, e se tivesse só... no Brasil, e se for... no Brasil, ela tem que ter a chancela da Vigilância Sanitária Brasileira. Tá, mas vamos lá. O Luiz está lá na China e tem a vacina chinesa. E aí, você toma? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para o Luiz. Gente, por favor, eu não posso perder. Não posso perder. Ele disse que se tivesse liberado na OMS, nos Estados Unidos, ele liberaria, ele tomaria. Luiz, e se tivesse liberado só no Brasil, você tomaria? Não, só no Brasil. Não. O mundo inteiro não tem só o Brasil. Não. Eu corria Vamos dizer para o que Paraguai. começou agora e o primeiro país a liberar fosse o Brasil. Vamos imaginar isso. O Brasil, o Orlando foi embora. O Brasil fosse o primeiro a liberar. Não tivesse ainda outros liberados, pudesse ser. Mas só o Brasil. Você tomaria? Eu não só não tomaria, como fugiria para o Paraguai, morrendo de medo. Agora deixa eu falar. Peraí. Vai lá. Eu quero aproveitar justamente essa oportunidade aqui. Luiz Arthur Nogueira, cidadão que eu admiro. O Brasil tem tanta coisa boa, Luiz. Como pode você dizer um negócio desse? Olha, a minha fala mudou, porque na realidade eu ia falar muito do que o Maurício falou agora nesses últimos 60 segundos dele. Eu acho que tudo isso é uma questão política. Na realidade, há 20 anos atrás nós não estaríamos discutindo isso, há 20 anos atrás nós estaríamos tomando a vacina, mas hoje nós estamos numa polarização política tão grande que se surge uma vacina hoje vai ter gente que vai torcer para o vírus, vai torcer contra a vacina, porque não quer que aquele político determinado envolvido que apresentou o vírus, e eu não estou nem falando lado, tá? Qual lado?
a pessoa está torcendo para aquele político não ganhar as próximas eleições, para ele ficar queimado no cenário político. Por exemplo, esses dias atrás, o governador de São Paulo falou sobre uma vacina sendo desenvolvida. Mas não deu um dia. No dia seguinte já tinha fake news, ou não vou nem classificar como fake, porque eu nem li, mas tinha um título lá na rede social dizendo assim, o que tem por trás da vacina tão defendida pelo governador. E, ao mesmo tempo, tem gente que está torcendo para que não tenha uma vacina nesse momento aqui, que é para o país não ir para frente, para o governo federal não ir bem. Quer dizer, qualquer uma das duas torcidas negativas está torcendo contra si próprio, porque você está dentro desse país. Você não se esqueça que você está dentro desse país. Então, independente de você ter votado no cidadão A, no cidadão B ou no cidadão C, entenda que aquele que está no governo hoje, ele está na direção. Torça para que o país pelo menos vá bem. Torça para que o Estado pelo menos vá bem. Se você sabe, é um absurdo torcer contra. Então, eu acho que isso não tem a ver com a pergunta original, foi se tem a ver com aquele negócio de não acreditar em vacinas. Eu acho que não tem. Não tem a ver com isso, que seria uma burrice, mas tem a ver com uma outra burrice, que é a polarização política e torcer contra o outro lado. Então, essa é a minha posição. Muito bem, só quero fazer um comentário aqui, mais uma vez, para quem eventualmente tenha pego o programa a partir desse ponto e não está entendendo por que não podemos falar o nome daquele vírus, 19, volta depois, assiste depois do programa, lá desde o começo, que nós explicamos bastante o que está acontecendo com o Google, que não permite que os vídeos falem aquela palavra 19 ou vírus, vírus, ok? É isso aí. Eu só tô curioso uma coisa, Maurício, por que você tá toda hora olhando para baixo? Por que você faz Porque qualquer hora eu vou me soltar aqui e vou cair em cima de você. Vou cair agora, ó, vou cair. Como que é o negócio aí? Eu posso cair em cima de você aqui agora, ó? Cai em cima do Orlandinho. Tá louco? Que isso? Nossa, me jogou pro lado aqui, cara. Para! Vamos lá, vamos para frente, vamos pro sim ou não. Roda a vinheta. Vamos lá, vamos pro sim ou não, nosso quadro sim ou não, que está muito quente hoje, olha só. E quem busca uma perguntinha aí? Tem alguém que busca uma perguntinha? Eu busco, eu tenho uma aqui. Manda bala, Orlando. Tenho uma aqui, deixa eu entender um pouco. Márcio Luiz Andrade de Iguape. Ô, Márcio! Márcio Luiz Andrade de Iguape. Doutor Márcio. Doutor Márcio, você conhece ele? Conhece? Então, amigo, né? Então, é o seguinte, o Márcio está perguntando para o Maurício. Maurício, as barreiras sanitárias adotadas por algumas prefeituras de cidades do litoral paulista são uma boa ação? Ok, acho que ele está se referindo àquelas barreiras que impedem as pessoas de entrarem quando o veículo vem de outra cidade. Suponho que seja isso. Exatamente. Se for isso, eu acredito que sim, que é sim uma boa alternativa, considerando, sobretudo, se aquela cidade está numa condição epidemiológica, olha que bonito esse nome, nunca tinha falado, vou registrar aqui, numa condição epidemiológica de maior controle, basicamente porque pessoas que vêm de fora, obviamente, vão levar algum tipo de risco maior para aquela sociedade que estaria fechada. Eu costumo usar sempre como exemplo, Orlando, respondendo a pergunta do nosso querido Márcio, né? O seguinte, tá, dois sim, dois não. Eu costumo dizer o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, que quando surgiu lá em Wuhan, na China, aquela cidade fosse fechada. Então, o que eu quero dizer? Aquela cidade ser fechada, em outras palavras, significa que nenhuma cidade ao lado permitiria que pessoas saíssem de Wuhan. Não sair de Wuhan significa não poder entrar em outras cidades. Se isso tivesse feito lá atrás, provavelmente essa pandemia poderia ter tido uma prospecção menor. Em um microambiente, uma cidade que se protege, ela está tentando evitar a entrada de mais fatores possíveis de contaminação. Então, eu sou a favor disso quando há uma justificativa dentro dos números mostrando que ali há um isolamento de fato. Eu acho que é obrigação da prefeitura proteger os seus cidadãos. Por isso, a minha resposta é sim. Vocês responderam não, é problema de vocês, porque, afinal de contas, esse quadro não tem contestação. Morram com a opinião de vocês. Muito bem, está dada a resposta.
Morrerei, mas depois no chat eu vou falar outra coisa, tá? Cada um com o seu problema. A gente vai inabilitar o chat, eu vou ligar para o Google e vou pedir censura, inabilitar o chat nesse caso, Ou né? seja, não podemos falar do Scramble. Vamos lá, Não eu vou podemos. fazer uma pergunta que eu captei aqui, e essa aqui eu vou botar o Luiz Arthur Nogueira no varal. O presidente Jair Bolsonaro, se bem que tá fácil de responder isso. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ao longo da semana que testou positivo para o novo Plan-19, mas que passa bem e teve sintomas leves. Porém, ele próprio, o presidente, admite que já esperava estar contaminado por ter se exposto em aglomerações e sem uso de máscara, Luiz. Como estadista, Bolsonaro está certo em participar de manifestações com seus apoiadores? E a pergunta veio da Mariana Menezes, de... Qual é o nome da cidade aqui? Não consigo ler o nome da cidade, mas é Santa Catarina. Nada que um óculos não resolva. Bom, Ô, Mariana, a resposta é não, né? Assim, aqui, gente, zero questão política, zero se gosta do Bolsonaro, não gosta. Qualquer autoridade, qualquer pessoa pública, não precisa ser político, um cantor, um artista, uma atriz, se você sabe que você está expondo a vida de outras pessoas a um risco desnecessário, você, como uma figura pública, você não pode causar aglomeração. Então, nesse aspecto, o presidente Bolsonaro errou muitas vezes de ir lá, abraçar as pessoas e tirar selfie, como se o vírus não existisse. Obviamente que é um erro. Agora, justiça seja feita, não é o tema dessa pergunta, né? Ele pegou a doença que a gente não pode falar o nome. Muito bem. Agora que ele use bastante hidróxido. Afinal de contas, o Brasil comprou, eu estava lendo uma matéria, que o Brasil comprou estoque para 18 anos. Então, que ele use bastante para se curar, porque ele vai precisar, porque o estoque vai durar 18 anos, não sei o que a gente vai fazer com tanta... Mas respondendo a pergunta, acho que todo mundo concordou aqui, nenhuma figura pública, não importa o partido, não importa, deve expor as pessoas que o admiram numa situação de risco como essa, diante dessa doença. Então a resposta é não. Não, agora o Luiz me deixou com uma dúvida aqui. Será, Maurício, que o Google permite o uso da palavra cloro? Nós vamos descobrir. Qualquer coisa nós vamos cair. Se caiu, pronto. Não pode. Tem que falar hydroxycrumble. É verdade. Agora já foi. A gente faz um pi. Nós vamos fazer um pi. A gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Tá certo. Quem tem mais perguntas aí? Mais perguntas. Tem pergunta aí? Eu tenho uma. Eu posso fazer, tem uma aqui, ó, pro Orlando. Vem da nossa querida Elizabeth de Silos, Campinas. Elizabeth, obrigado. Elizabeth sempre presente com a gente. É praticamente parte desse programa. Obrigado, Elizabeth. E além dela ser um amor de pessoa, Maurício. Passagem. É uma pessoa. Elizabeth, obrigado, viu? Quero mandar um livro meu para ela depois. Me deem um endereço. Perfeito. É o seguinte, é para você, Orlando. O Grupo Cato apresentou uma pesquisa que mostra que profissões ligadas à saúde ou área de serviços essenciais aumentarem até 700% o seu poder de empregabilidade. É verdade, a minha irmã, que ficou bastante tempo sem trabalhar, ela trabalha na área de enfermagem, agora está recusando trabalho. O mercado de trabalho sofrerá grandes mudanças a partir da pandemia de Scramble 19? Sim, eu acho que o mercado de trabalho já está sofrendo grandes mudanças por causa da pandemia do Blá-Blá-19. Agora, precisa ver até onde vai, porque essas mudanças elas são meio que concentradas, né? Você tem aí, o mercado sofrerá mudanças para positivas e mudanças negativas, né? Nesse momento, não há quem possa afirmar exatamente o que vai acontecer. Tem muita gente falando, imaginando, dizendo as profissões do futuro, as profissões que estão em alta. Gente, isso é tudo bobagem. Ninguém tem bola de cristal, tá? Mas que o mercado vai sofrer mudanças, não tenha dúvida, e eu espero que sejam muito mais favoráveis em favor da empregabilidade do que não. Resta saber assim, se essas mudanças vão criar realmente aquele novo normal, ou se esse novo normal vai ser menos novo e mais normal, né? Isso não é o ponto do debate, mas é interessante para talvez num próximo programa a gente falar.
Olha, eu tenho uma pergunta aqui, hein? Vamos lá. Da Marilene Garcia, de Jaguariúna, interior de São Paulo, famosa também pelo rodeio de Jaguariúna. Muito bem. Tem a Maria Fumaça lá. Aliás, o passeio, né? Campinas, Jaguariúna, não é isso? Campinas, Jaguariúna. Eu fiz esse passeio muito. Essa podia ser uma dica da semana quando não tiver mais o Blue, né? Porque agora não dá para fazer o trem, né? Pergunta aqui pro Aguinaldo. Esse tema eu gosto, hein, Marilene? Esse tema eu gosto. A capital paulista começou a reabrir bares. Quer dizer, bar pode, escola não pode, né, Maurício? Não pode, não pode. Cachaça pode, livro não pode. Nem bar, nem escola, né? As pessoas responsáveis não estão abrindo. Não, tudo bem, só para ver se tem coerência aqui. Tudo bem. A pergunta é a seguinte. Enquanto São Paulo está reabrindo a cidade, tem outras regiões do interior que estão voltando para o vermelho, fechando tudo, né? A pergunta dela, depois de mais de 100 dias aí da pandemia, né? Essa medida de abre e fecha, está consistente, na sua opinião, sim ou não? Não. Tá uma bagunça. Aliás, o abre e fecha é pior do que o fecha. Para o comerciante, eu acho que quando ela fala abre e fecha, o que abre e o que fecha, na maioria das vezes, é o comércio. Então, para o comerciante, esse abre e fecha é complicado demais, porque ele traz funcionário, demite funcionário, coloca o funcionário em quarentena, a pessoa não sabe se vai trabalhar amanhã, se não vai trabalhar amanhã. E mais, se tivesse sido tão eficiente assim, a gente não estaria hoje nesse abre e fecha novamente. O negócio foi feito errado. É claro que eu criticar agora, depois de 4 meses, é fácil dizer que o negócio não deu certo. Eu queria ver eu dizer isso lá há 4 meses atrás. Eu quero me declarar aqui que por muitas vezes eu mudei de opinião. Eu era contra a quarentena, depois eu fui a favor da quarentena, depois eu fui contra a quarentena. Por quê? Porque a gente não sabe, e a gente não sabe porque falta dados para saber. Justamente pelo assunto que nós falávamos lá atrás, essa polarização política que faz com que as autoridades digam coisas contrárias e o cidadão fica no meio desse tiroteio todo sem saber o que acontece. Agora, a pergunta da Marilene é que eu entendo que não é efetivo esse negócio de fechar. Eu acho que quanto mais tempo a gente fica fechado, mais tempo a gente prorroga a crise lá na frente. Eu acho que está na hora, sim, de nós começarmos a fazer as coisas funcionarem de novo, com todos os protocolos. Já deu tempo para se adaptar, deu tempo para o cidadão perceber que precisa usar máscara e vamos em frente. Essa é a minha opinião. Aliás, vai voltar o Campeonato Paulista de futebol. Futebol pode, livro não pode, né, Maurício? Não pode. Livro... Não pode nenhum dos dois, Depois a gente vai discutir se o governador de São Paulo tem autonomia sobre o campeonato voltar ou deixar de voltar. Vamos voltar às telas, porque já está na hora da gente dar a dica da semana. Corre, porque o Luiz quer ir para o futebol e para o bar. Roda a vinheta. Vai, roda. Dica da semana, Maurício Lousada. Qual sua dica da semana? Eu começo. Então, antes de eu colocar a minha tela, eu vou pedir para vocês falarem uma palavra. Quando eu falar já, vocês falam a palavra, combinado? Então, vai lá. Fala caju. Fala. Caju. Fala Caju. Fala caju, Orlando Merluzzi. Fala. Caju, Orlando Merluzzi. Não, era só caju. É caju. Fala caju. Com aju. Não, caju. Agora caju que vai ser com a Ju, né? Essa é a minha dica. A minha dica é do programa da Juliana, né? O Aguinaldo Oliveira foi convidado para participar dessa entrevista aí. A Juliana, que é seguidora assídua aqui do nosso 4 em Pauta. Muito obrigado, Juliana. Sempre está participando com a gente no chat. Ela convidou o Aguinaldo por falta de alguma opção melhor. Desculpa, viu? Tô brincando. É o número 10, a camisa 10 aqui, tá? Para participar de uma entrevista nesse programa chamado Fala Caju. E a entrevista vai ao ar neste próximo domingo, às 6h30 da tarde. Parabéns pela escolha, viu, Juliana? O Aguinaldo é um cara incrível, eu tenho certeza, né, que você fez uma ótima escolha em levar esse cara. E eu vou estar lá assistindo o Fala Caju e o link vai estar aqui no descritivo. É a minha dica da semana nesse domingo às 6h30. Vamos falar caju, já que a Ju fala com a gente sempre. É isso, tá dada a minha dica da semana. Boa, Ju. Boa, Ju. Boa.
Luiz Arthur Nogueira, sua dica da semana. Minha dica da semana também é uma entrevista. Eu tive semana passada, antes da minha ida para Itupeva, eu fui aos estúdios da Jovem Pan aqui em São Paulo, encontrar o nosso amigo João Kepler, o Anjo Investidor. Ele faz umas gravações que se chama Papo com o Anjo, e ela estreou nesta quinta-feira, né? Estreou exatamente ontem à noite. Eu vou colocar o link aqui no descritivo. A entrevista muito interessante por ele, não por mim, claro, né? Mas porque a gente fala sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre oportunidades na crise, e acabou ficando uma entrevista muito bacana. Eu recomendo para vocês. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link. Papo com o Anjo. João Kepler entrevistou este aqui que vos fala, Luiz Arthur Nogueira. João Kepler é um cara muito do bem, paraense, um cara que eu já tive a oportunidade de dividir o palco com ele muitas e muitas vezes, um cara super do bem, deixar um abraço para ele. E o filho dele é um grande empreendedor, que começou com 11 anos de idade, tem um livro publicado. Um abraço para o João Kepler. Grande abraço. Davi Braga, Davizinho. Davi Braga. Parabéns pela decisão também de chamar Luiz Arthur Nogueira, que só enobrece o 4 em Pauta. Muito bom. Eu vou dar a minha dica da semana antes do Orlandinho aqui. A minha dica da semana, cadê? Tá aqui, olha. Minha dica da semana é este livro aqui, Uma Breve História do Século XX. E por que eu quero dar essa dica da semana aqui? Este livro como dica da semana? Porque muitas vezes as pessoas dizem que nós estamos passando por um momento que nunca a humanidade passou por um momento como esse. Eu gostaria que as pessoas lessem Uma Breve História do Século XX. Vocês vão perceber que a humanidade já passou por muitos momentos complexos, tão complexos ou mais que esse que nós estamos vivendo, e a humanidade superou. Então, esse livro talvez seja uma motivação para a gente superar também. Muito bom, um livro fantástico, gostei muito de ler. Orlando Merluzzi, qual a sua dica da semana? A minha dica, como eu havia comentado no programa anterior, é enaltecer o Brasil que dá certo. E isso é algo que a gente tem que ter em mente, porque eu vejo as pessoas falando, as pessoas gastam uma energia brutal publicando, republicando besteiras nas mídias sociais, republicando coisas de política, brigas de torcida uniformizada de política, partido A, partido B, e levantando hashtags que não levam a nada, não levam a nada. Se você analisar no final das contas, aquilo para você, esquece, não aconteceu nada. Aguinaldo mudou? Eu posso mudar também ou não? Sem querer, vai lá. Ele gostou disso, ele gostou da brincadeira, né? É pior que criança. A dica da semana é essa daqui, olha, o Brasil que dá certo. Eu vou falar algumas coisas para vocês. Levante uma hashtag favorável ao Brasil. O Brasil, vamos falar o café. O café, por exemplo, é um bem em que o Brasil... Vocês sabiam que o Brasil é líder mundial em exportação de café? Esse mercado de café, esse comércio internacional de café, ele movimenta, por ano, 29 bilhões de dólares. Vocês sabem quem é o segundo maior exportador de café do mundo? É o Vietnã. O Brasil tem 14%, o Vietnã tem 10%. Sabem qual é o terceiro maior exportador de café do mundo? Maurício, Colômbia. Sabe? Colômbia. Não, não é Colômbia. Luiz, sabe quem é? Não sei. Aguinaldo, quem é? Tem ideia. O terceiro maior exportador de café do mundo, com 9% do mercado do comércio mundial, é a Alemanha. Tem algum pé de café na Alemanha? Tem algum pé de café na Alemanha? Não sabia disso. Sabe qual é o quarto? Sabe qual é o quarto, com 8%? É a Suíça. Singapura. A Suíça. Tem algum pé de café na Suíça? Então, entendam, vamos falar, olha, veja, vamos enaltecer o que o Brasil tem de bom. Beba café, levante uma hashtag positiva, pare de gastar sua energia com besteira. Vamos falar, essa semana é a hashtag Café do Brasil. Beba café. Aliás, aqui vai o meu abraço aos produtores de café do norte do Paraná, o melhor café arábica do mundo. Só que eles ainda não conseguiram fazer essa divulgação e essa promoção. Mas é o melhor café do mundo, está lá, no norte do Paraná. Um abraço a vocês. Essa é a minha dica para o Brasil que dá certo. Muito bom. Muito E bom. eu quero encerrar o nosso 4 em Pauta de hoje de uma maneira diferente. Eu quero lembrar desta foto aqui, que aparece aqui
deste lado meu aqui um cidadão que é muito importante, que foi meu mentor, que tem sido meu mentor nos últimos anos e que faz parte aqui do nosso 4 em Pauta, mas que, infelizmente para nós, infelizmente talvez para o nosso público, mas felizmente para ele, tem um projeto, que é um projeto maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, que é o Orlando Merluzzi. E o Orlando hoje faz a sua despedida do 4 em Pauta, lamentavelmente, meu querido, mas vai para um projeto solo que ele tem e que nós ficamos aqui com essa homenagem para você, Orlando, porque eu quero dizer para você que você, para nós, é um mentor. Nós 3 concordamos com isso. Você é uma pessoa fantástica que muitas vezes nos guia e que em vários momentos discordou da posição minha, da posição do Maurício, do Luiz Arthur, e nos convenceu a mudar um pouquinho de direção. Então, quero, em nome aqui dos outros 2 debatentes do 4 em Pauta, agradecer pela pessoa que você é, por quem você, por todo o seu conteúdo aqui no 4 em Pauta, e dizer que nós vamos sentir saudades de você. Ah, legal, mas eu fico até emocionado aí, mas na verdade vou me despedir em termos, né? De vez em quando eu vou passar por aqui para dar meus pitacos e para encher um pouquinho a paciência de vocês. Mas realmente eu tenho um novo projeto, aliás, é um projeto que já está me acompanhando há um bom tempo, que é o canal do Pensamento Corporativo no YouTube, e tenho também as minhas coisas, a minha empresa que eu conduzo, a empresa de consultoria, a M68, e isso está me incomodando um pouco em termos de tempo. Não estou conseguindo dedicar ao programa aquele tempo, aquela energia que esse programa merece, porque esse programa é de altíssimo nível e eu tenho certeza que vocês vão colocar no meu lugar alguém que vai segurar essa onda, mas vocês não vão ser livres de mim. De vez em quando eu passo por aqui para dar um oi para todo mundo. Né? Mas muito obrigado pelas suas palavras, Aguinaldo. Muito obrigado. Orlando, eu quero agradecer, dizer que eu sou seu fã, desejar você muito sucesso, tá? E você vai estar com a gente vai colocar o link do seu projeto aqui embaixo. Chegou um currículo de uma moça que saiu de uma empresa, parece que ela teve um problema com o fiscal para estar nesse lugar. Eu não sei se vai rolar, mas chegou um currículo agora. Agora tem uma última pergunta a lhe fazer, Orlando. Por que me olhas assim atrás de mim? Me fala. É admiração por você. Eu queria também agradecer demais o Orlando pela parceria e dizer que eu já vou em primeira mão anunciar um outro projeto que o Orlando vai ter no futuro e que talvez nem ele saiba ainda. O projeto vai se chamar 1 em Pauta e o Orlando vai ficar concordando e discordando dele mesmo. Conforme ele vai falando, ele concorda, ele discorda, ele coloca sim, ele coloca não, né? Terá minha audiência. Ah, Obrigado. Deus me livre, sai daqui. Cadê minha máscara? Eu corri pro Paraguai. Começou agora e o primeiro país a liberar fosse o Brasil. Vamos imaginar isso, o Brasil, o Orlando foi embora. Maurício, Desculpa, eu sei que não é pra gente parar, mas é que a minha cadeira desceu, eu tô muito baixo aqui. Eu fui brincar que ia cair. Risca aí de novo.